Tem um gráfico que eu mostro de 14 a 19, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. Ele falou, é bom. É bom. Qual é o problema? Você não pivota algo que vai bem. Você vai muito peculiar, gradual, tentando mexer. Qual é o problema disso? As pessoas não percebem. E aí, quando veio a pandemia e eu sabia o que eu queria fazer com a marca e teve um momento de ruptura, eu falei, agora eu vou desconstruir para construir algo novo. Que tem todo o risco de execução, que a gente vai poder falar sobre isso. Mas no final desse ciclo de 3 anos, a gente dobrou a empresa de tamanho. Muitos aprendizados com isso. Agora eu quero dobrar de novo em 3 anos. Com o que eu aprendi, como eu posso fazer melhor, que a gente pode entrar, obviamente, em todos esses aprendizados de como é dobrar e como você quer dobrar de novo. E por quê, né? E moda. Em moda. Que eu sei que é difícil. Sempre que a gente recebe aqui alguém de moda, a gente tira o chapéu, né, Boludinha? Exatamente. Eu já tive uma empresa acabei de fechar uma empresa de moda, graças a Deus. Porque é muito pepino. É muito pepino. Então, eu falava pra ela, assim, porque ela é sócia numa empresa de sex shop. Falava, pô, amor, a empresa tá decolando, você faz um marketing, vende pra caramba, vamos replicar isso em moda. E a MAP, que Qual é a será o problema? Que a empresa de moda também estava decolando, mas é muita treta. Eu falei, eu não quero esse problema pra mim. Beleza. Aí a gente resolveu descontinuar. Foi exatamente isso. Mas eu queria saber... Isso. Diga aí, quer Não, é fazer importante tomar essa decisão. É importante. Não, foi uma decisão difícil até, porque quando ela falou a primeira vez comigo, ela falou, olha, eu quero fechar a MAP. Foi uma ideia da sócia dela, da Leila. Mostrou os números pra ela, assim, ela chegou em casa e falou, a gente quer fechar. É porque eu tenho outros negócios. Eu fiquei em choque, assim, eu falei, poxa, mas tá indo tão bem, tá crescendo tanto a empresa... Ela falou, mas é muito difícil. Aí começou a botar os dados e eu só fico de fora acompanhando, né? Eu era um mero conselheiro. E no começo foi um choque, depois eu falei, não, faz sentido. Realmente, pensando em alocação de tempo, tudo, você tem outras coisas pra fazer com o tempo que são mais valiosas hoje do que esse projeto, que é ultra trabalhoso. É porque quando a gente fez a decisão de fechar a MAP, a gente tinha acabado de lançar uma coleção que, esgotei tudo. E aí o Bruno falou, mas tá indo tão bem. Eu falei, pode ir lá trabalhar, fica à vontade. Se você quiser, a gente não fecha, eu só saio e você fica. Aí ele falou que não, que ele não queria trabalhar. Então tá tudo certo. Bom, mas você comentou, achei interessante, vou pegar esse gancho, dos 14% de crescimento que você teve antes. E esse é um negócio que a gente sempre olha aqui nas reuniões que a gente faz, colocando as metas do ano. Porque se você não vai crescer, no mínimo isso, uns 14%, 13%, então é melhor vender a empresa e comprar título público. Porque tá pagando agora 11,75% o da Selic. Então não basta só crescer, tem que crescer bastante aqui no Brasil. Gostaria de saber de vocês, quais vocês acham que são as perguntas que devem ser feitas para o empreendedor para que ele entenda, caramba, como é que eu posso direcionar aqui os planos para crescimento? E eu digo perguntas porque, por exemplo, uma coisa que mudou o nosso negócio aqui foi uma pergunta. Era uma pergunta simples, mas que provocou uma série de pensamentos. Era, como é que eu faço para multiplicar minha receita por 10? Porque foi isso que você falou. Se alguém fala, como é que você faz para multiplicar sua receita em 10%? Crescer só 10%. Você pensa, fazer o que eu já faço um pouco melhor, incrementar um pouco o preço. Agora, se o cara fala dobrar, se o cara fala triplicar, ou num prazo maior, multiplicar por 10, aí você tem que mudar muita coisa no negócio. Essa é uma pergunta que eu vejo que ela é poderosa. Sim. Vocês têm algumas perguntas que vocês se fazem constantemente para provocar essa inovação? Sim. Eu acho que tem até a ver com esse case aqui da Malu, que é o seguinte, né? Até a própria métrica de receita, ela é uma métrica que ela às vezes vai nos enganar. Por exemplo, o case dela aqui, ela estava crescendo, mas mesmo assim ela não quis tocar. No fim das contas, a gente precisa... Até o tema aqui que a gente está falando é sobre marketing no fim das contas, né? E marketing nada mais é do que maximizar nosso retorno do capital investido em relação à nossa taxa de crescimento. Tem muito mais a ver com retorno sobre o capital investido do que tem a ver com arte, que é o que normalmente a galera associa até uma própria empresa de moda. Então, às vezes, se o negócio no Brasil não basta ele crescer os 13%, 14%, ele precisa entregar um retorno para os acionistas acima de 13%, 14% do capital que eles colocaram, porque senão vale a pena eles fechar o negócio e comprar em títulos públicos e o que for. Então, essa é uma pergunta que eu faço, que é uma conta que pouca empresa privada faz. Qual que é o retorno do capital investido que eu estou gerando para os meus acionistas? Eu sou o maior acionista, né? Mas eu me enxergo, eu como CEO e acionista, eu me enxergo como eu tenho uma dupla personalidade. Uma coisa é eu como executivo e outra coisa é eu como acionista. Eu, como executivo, preciso remunerar esse acionista aqui acima da taxa mínima de atratividade do Brasil, que é pelo menos uns 30% ao ano. Qual é o ROIC de vocês hoje? Hoje é 56%.
Nosso é 33. Nossa, mas é um belo É retorno sobre muito capital. alto, é. É alto pra moda, viu? Aham. Não, é altíssimo. Pra moda é muito Arrasou. alto. No meu, o ROIC é mais alto porque tem pouco capital, né? Então, o business de moda tem muito mais capital. E aí tem até a forma como tu calcula, né? Por exemplo, como eu investo muito em marca, em mídia, será que eu não deveria capitalizar também esse investimento, que daí diminuiria esse ROIC, mas também é parte da forma de investir, enfim, tem toda essa discussão. Mas essa é uma pergunta que eu faço. Eu enxergo a minha empresa como uma empresa de capital aberto, mesmo não sendo, e eu preciso remunerar as minhas fontes de financiamento melhor do que outras alternativas. Então a pergunta é, qual o seu retorno sobre capital investido? Isso. Você faz sempre essa pergunta. Para mim, a administração é equilibrar ROIC e taxa de crescimento.